Você sabia que o desenho realista tem mais a ver com o colorido do que com os traços em si? E nesse vídeo, com a ajuda da minha gatinha Mia, de um desenho impresso da internet e essa caixa comum de lápis de cor, eu vou te mostrar como. A gente pode ter um desenho com os traços perfeitos, um esboço maravilhoso, mas se a gente não tiver as informações e as técnicas certas para desenvolver o colorido em cima desse desenho, dificilmente a gente vai conseguir trazer textura, profundidade, luz e sombra para esse desenho. Saber dessas informações, entre outras, é que vai nos ajudar a desenvolver em qualquer esboço que a gente tenha uma boa pintura e trazer o realismo para esse desenho. Por exemplo, quando estamos limitados com o número de cores, como eu estou limitada a 12 cores, que são a quantidade que tem nessa caixinha, nós podemos utilizar de misturar cores para chegar na cor que a gente deseja. No chapéu, por exemplo, onde tem o verde mais escuro, eu gostaria de ter esse verde com a tonalidade um pouco mais fria mesmo. Porém, o tom que eu tenho aqui nessa caixa de lápis era uma cor mais de um verde vivo. Então eu passei com uma pressão leve na mão um preto antes, para que quando eu passasse o verde em cima ficasse esse verde mais escuro do que o verde sozinho realmente é. Da mesma forma eu fiz no cabelo, passando um preto bem de leve antes de aplicar o marrom, para ficar um marrom bem escuro. E assim eu vou fazer em outras regiões do desenho mais à frente. E para saber quais cores misturar, você precisa investir um tempo em observação. Observar, por exemplo, o personagem real, qual a cor que você identifica no chapéu, na roupa, na pele dele, e ir treinando com os lápis que você vai utilizar as misturas. Então um bom desenhista sabe misturar as cores para chegar no resultado que ele deseja. Ainda sobre misturar as cores, mas indo um pouco mais além, aqui eu estou utilizando o marrom em locais onde eu quero criar a ideia de sombra. E para isso, eu vou utilizar uma técnica chamada degradê, que onde eu quero expressar uma sombra mais intensa, eu coloco mais pressão no lápis, mais pressão na minha mão. Onde eu quero deixar mais claro, ou seja, diminuir essa sombra, eu diminuo também a pressão que eu estou colocando na mão. Em seguida, eu vou aplicar a cor que eu desejo colocar de tom de pele desse personagem. E eu vou passar por cima até mesmo do marrom, onde eu já colori, para selar essa camada de cor, dando um acabamento mais bonito para o meu desenho. A depender do material que você está utilizando, você pode conseguir fazer várias camadas ou poucas camadas de cores. Alguns lápis te possibilitam fazer várias camadas, outras nem tanto. Uma característica e um benefício de colorir em camadas é sobre o acabamento, como eu já falei. Quando você utiliza mais de uma cor no seu desenho, você vai observar que aquele fundo branco que às vezes ainda fica quando a gente colore, ele vai ficar menos evidente. Então vai cobrir mais, a cor vai cobrir mais o papel, vai deixar um aspecto mais homogêneo do colorido. E isso você vai observar aqui nessa parte da bermuda, em que eu utilizei duas cores. As mesmas cores que eu usei para a pele, só que aqui na bermuda com um pouco mais de intensidade, para que ficasse mais escuro. Observa aqui de perto a diferença entre você utilizar só uma cor e duas cores no seu desenho. Perceba olhando de perto como o acabamento dessa pintura, desse colorido, fica diferente. Tá vendo que aquele fundo branco que eu falei, ele vai sumindo quando a gente utiliza uma outra camada de cor e fica tudo mais homogêneo? Outra coisa importante para o nosso colorido é colorir em movimentos circulares. Isso vai trazer um melhor acabamento também. Colorir na mesma direção, isso é coisa lá para o primário. Para você que quer se desenvolver no desenho, começa a colorir em movimentos circulares e veja a diferença que você vai ter no acabamento do seu desenho. Esses são só alguns pontos que vão ajudar a você a se desenvolver no desenho realista, mas existem muito mais e que aos poucos eu vou trazendo aqui para vocês. Desafio você então a fazer essa proposta que eu trouxe aqui, de imprimir um desenho e utilizar as informações que eu deixei nesse vídeo no seu colorido e me fala depois como ficou o acabamento do seu desenho.